Graça e paz. Boa noite a todos. Todos e todas, não é isso? Tá certo falar todos e todas? Hã? Todos, né? E todes. A professora de português, ela falou que é errado falar todos e todas, né? E falar todes é ridículo, né? Então, a todos, boa noite a todos os queridos irmãos. Amém? Abra a sua Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Hoje temos aniversariantes aqui, hein? Ó, já trouxeram papel? Rapaz, tem bolo também? Fizeram bolo? Não tem bolo não? Cadê o bolo, Silas? Acho que vai, sábado tem, né? Não é possível. Hã? Não tem bolo sábado? Hoje não tem, sábado também não? Ah, a Rose vai fazer, não podia falar, né? Puxa. A dona Nésia. Não lembro da dona Nésia que tem um negócio que fica na minha cabeça gravado. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim. Quem achou, diga amém. Diz assim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Já até me arrepiei aqui. Quem sentiu a presença de Deus? Os que esperam nos... Como é difícil esperar, né, irmãos? Como é difícil esperar. Nós fazemos parte do tempo, mas o tempo acaba com a nossa vida, né? Quem gosta da sexta-feira? Todo mundo gosta da sexta? Eu também gosto, né? Mas mal a gente sabe que toda sexta que a gente alcança, você está ficando mais velho, né? E quando você tem 18 anos, quando você tem menos, né? 16, 17, logo você quer ter 18 anos. Depois você faz 18, que legal, 19, 20, 21, 22, 23, aí não quero mais. Aí você já não quer mais, a mulher já não, principalmente a mulher, depois dos 25, dificilmente uma mulher gosta que pergunta a idade dela, não fala a idade. Eu conheci uma amiga nossa, ela ela não diz a idade dela de jeito nenhum, né? A Miriam, acho que ela deve ter lá uns 60 e poucos anos, e aí, mas o tempo ele corre muito, né? Então, o mais importante é a gente procurar viver a cada dia como se fosse, a cada minuto como se fosse o último, vivendo sempre intensamente, e isso é bastante importante. Mas, voltando aqui para o texto, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a primeira coisa que nós temos aqui é a esperança de esperar, e a segunda é renovar as nossas forças. Então, quando aquele que espera, e não em qualquer coisa, mas no Senhor, ele pode renovar as suas forças, né? Irmãos, Deus não nos criou para nós morrermos cedo. Então, quando a gente fica mais velho, e o Silas deve estar lá com mais de 50 e quantos? 53? 52 anos. A velhice é uma dádiva de Deus. Né? Quem crê que é uma dádiva? É ruim, né, irmãos? Nós chegamos a uma idade onde a gente precisa da ajuda dos outros para nos locomovermos e para tantas coisas, quando você está doente, por exemplo. Mas a velhice, irmãos, a idade, ela é uma dádiva de Deus, porque Deus, irmãos, não nos fez para morrer cedo, ainda que muitos morrem cedo. Então, quando você fizer 1 ano de vida, você dê glórias a Deus. Nunca diga que você está velho, nunca diga, não minta a sua idade, não fique triste que você está ficando velho,
Porque muitos não conseguem alcançar, sair do berçário do hospital. Muitos não conseguem sair nem da barriga da mãe. Então tenha isso, irmãos, que a velhice, a idade avançada, ela é uma dádiva, irmão, do Senhor. Então, na presença de Deus é bastante importante isso. E eu gostaria de fazer uma oração aqui com você, que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você agradecesse a Deus pela sua idade. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha idade. Eu te agradeço por esperar em Ti, porque minhas forças renovarão. Nessa noite, fala comigo em nome de Jesus. O capítulo 40, nós lemos só um pedacinho dele, pode tirar lá da tela, que eu vou ficar preso aqui nesse capítulo 40, que ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O capítulo 40, versículo 31. O capítulo 40, irmãos, ele é um marco na Bíblia. Um marco. É uma divisão de águas dentro do livro de Isaías. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. Hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que você vai aprender muito, quando também eu aprendi também. Então fique bastante atento a isso. O capítulo 40, ele é uma divisão de águas dentro do livro de Isaías. Muitos teólogos chamam o livro de Isaías como uma mini Bíblia. Por quê, irmãos? Porque, coincidentemente, o livro de Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia tem quantos livros? 66. O livro de Isaías, a Bíblia, ela tem 66 livros. A primeira parte, o Antigo Testamento, tem quantos livros, irmãos? 39, exatamente. E no Novo Testamento tem 27. O livro de Isaías, do primeiro capítulo até o capítulo 39, ele fala exatamente igual ao Antigo Testamento. E o capítulo 40, até o capítulo 66 de Isaías, fala sobre a promessa e a vinda do Messias. É maravilhoso estudar isso. Então, irmãos, a Bíblia ela tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A Bíblia, do livro de Isaías, ele tem, do primeiro capítulo ao capítulo 39, ele fala exatamente a respeito do Antigo Testamento. Fala sobre a justiça de Deus. Fala, irmãos, dos ais. Você sabe o que é ais? Quem sabe o que é ais? Hã? Opa, mas você está bem, hein? Poxa vida, exatamente. O que são ais? São repreensões e juízos. Isso são ais, né? E do capítulo 1 ao 39, representando o Antigo Testamento, fala sobre isso. E a Bíblia, ela tem 27 livros no Novo Testamento, e Isaías tem, do capítulo 40 até o capítulo 66, do 40 ao 66, do capítulo 40 ao capítulo 66, fala sobre as promessas de Deus e fala sobre o Messias. E o profeta Isaías, ele também é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele fala muito, irmãos, a respeito de Jesus. Então, quando nós lemos, irmãos, o capítulo 40, ele é um marco na nossa vida, é uma divisão de águas. Quem sabe nessa noite, irmãos, esse culto nessa noite, ele é uma divisão de águas na tua vida. Quem crê nisso? Quem sabe, irmãos, essa semana, esse mês de abril que começou agora, ou talvez o ano de 2024, seja um marco também na tua vida, onde a época do juízo ficou de fora e agora vai vir a graça de Deus, vai vir um marco de Deus, as bênçãos de Deus sobre a tua vida iniciarão no dia de hoje. Quem crê nisso? Quem crê que pode começar as suas bênçãos no mês de abril? Quem crê que as tuas bênçãos começaram no mês de janeiro? Dê um glórias a Deus bem alto, aleluias. Esse livro de Isaías, como eu falei, ele é dividido em duas vezes, em duas partes.
E é tão interessante quando você começa a ler, irmãos. Quem já leu todo o livro de Isaías? É maravilhoso. Mas lê de novo para você ver. Do capítulo 1 até o capítulo 39, você vê os teólogos que falam. Depois você pode dar uma pesquisada, irmãos. Um dos maiores teólogos aí que se tem na atualidade já chegaram a essa conclusão. Alguns dizem que alguma coisa aconteceu do capítulo 39 para o capítulo 40. Quando Isaías começa a falar 41, 42, 43, 44 até o 66, eles falam, irmãos, os teólogos falam que parece ser duas pessoas. Parece ser um Isaías antes e um Isaías depois, irmãos. Tem isso sim. Depois você dá uma pesquisada lá, muitos teólogos chegaram à conclusão de tão penetrante que é após o capítulo 40, irmãos. Leia a Bíblia Sagrada, irmãos, grandemente na tua vida você vai ver que é maravilhoso. E olha que interessante, foram lá, olharam e falaram assim, não, parece que tem um cara, são diferentes. E há muito tempo atrás, para lá, antes da época da Reforma, houve até teólogos que chegaram à conclusão que não foi o mesmo cara que escreveu o Antigo e o Novo, de tão forte que é, irmãos. Mas leia o capítulo 40 para você ver. E ali o que Deus está falando para nós aqui? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. É tão maravilhoso, irmãos. Quando você começa a ler, você fica sentindo a beleza de Deus em nossa vida. Eu já falei para vocês muitas vezes a respeito do jejum. O jejum, o que ele faz? O jejum, ele nos faz ter fome das coisas espirituais. E eu abstenho das coisas materiais para comer coisas espirituais. Quando eu faço isso, tem vários testemunhos, a Raquel tem até um testemunho ali que ela falou uma vez para a gente, do que Deus faz quando a gente está em jejum, você fica sensível à voz de Deus. E eu já falei aqui, irmãos, que os irmãos sabem que eu não tomo café com açúcar, né? E eu também não tomo, irmãos, eu amo água com gás, e eu tomo água com gás sem açúcar e limão espremido. Amo. E de tanto tomar água com gás e limão espremido, eu percebi que o limão, irmãos, ele tem açúcar. Sabia que o limão tem açúcar? Né? O limão é uma fruta, não é isso? E ele tem uma concentração de frutose e açúcar. Você sabia que tomar limão também demais engorda? Pois é, ele tem a frutose. E quando você toma o suco de limão, você vai sentindo cada vez mais que ele tem um certo doce e ele fica gostoso. O café também é da mesma forma. Significa que quando eu me abstenho do açúcar, eu sinto a doçura do limão. A mesma coisa, irmãos, acontece, talvez você esteja falando, o pastor está louco, falando que o capítulo 40 faz com que ele se sinta arrepiado, dizer que o pastor leu o capítulo 40 até o 66 e sentiu uma força maior, que os teólogos disseram que são duas pessoas, é porque você precisa estar sensível à voz de Deus. E quando eu me abstenho do pecado, quando eu vou para a oração, quando eu começo a entrar em jejum, eu sinto, irmãos, quando leio uma Bíblia, uma passagem muito simples e singela, eu consigo sentir a doçura que o Espírito Santo testifica na minha vida, nos meus filhos, nas minhas causas, nos meus projetos. Não vi nenhum glória a Deus? Quando você tem uma vida sensível com Deus, e eu falei a respeito da depressão, eu não tenho medo. Quando eu tenho a sensibilidade de sentir Deus junto comigo, eu não sinto ansiedade, depressão e nenhuma angústia. Eu acabo com isso na nossa vida. Por quê? Porque quando eu me encho de Deus, Ele se enche dentro de mim e Ele testifica me dando forças.
Eu sei que não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Lembra do apóstolo Paulo? Não sois vós, mas Cristo que está dentro de vós. Querido, quando Deus está em mim, eu estou nele, ele está em mim, eu não tenho medo quando eu mudo de ministério de um para o outro, porque eu sei que vai dar certo. Quando o Espírito Santo de Deus está em mim e eu nele, eu vou, de repente não deu certo um casamento, eu vou por um outro, eu sei que o próximo vai dar certo. Quando eu estou em Deus e Deus em mim, eu saio do emprego onde eu vivo desempregado, não paro quieto em nenhum emprego, mas quando Cristo está em mim e eu nele, eu sei que o próximo emprego que eu vou arrumar, eu vou permanecer firme nele e nele em mim. Quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu sei que eu não preciso ter medo do meu marido ficar desempregado, da minha esposa ficar desempregada, do meu filho, isso, aquilo, porque a presença de Deus, ela está em mim. Nós precisamos viver essa palavra dentro de nós. Existe um Isaías diferente do capítulo 40 para depois. Existe um crente diferente quando você levantou as suas mãos e aceitou a Jesus como Salvador da tua vida. Você não pode ter medo da morte. Você não pode ter medo de que vai dar errado. Porque quando algo na tua vida não der errado, não vai dar errado porque é a vontade de Deus. Quando algo te for subtraído, você sabe que foi o momento de perder, foi o momento de Deus te ensinar, e você vai avançar agradecendo a Deus por tudo, porque quando o crente não é assim, ele fala mal do pastor, ele se reúne na casa de A, na casa de B, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de quê? Por quê? Porque ele não tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. Ele está comendo açúcar, ele é uma lata vazia, ele sai profetizando e falando, mas nada é de Deus, é dele mesmo. Ele não consegue sentir se é Deus falando, se é ele falando ou se é o diabo falando. Mas quando você está cheio da presença de Deus, da tua boca flui a presença do Deus Altíssimo. O que ele diz ali no capítulo 40, não vou falar de todos aqui, não dá tempo, né, irmãos? O tempo é curto, mas ele fala aqui, no capítulo 40, versículo 4. Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado. Olha que maravilhoso. Por isso que eu acho que era um outro Isaías, né? Olha só que Deus usando a vida dele para falar. Você já recebeu algo na tua vida deu errado? Algo na tua vida não fluiu? Algo na tua vida que você projetou para ser uma coisa na vida dos teus filhos e está sendo outra? Olha o que aconteceu aqui na profecia de Isaías. No versículo 4 ele diz: todo vale será exaltado. Significa que se você passou por vale, é porque Deus permitiu que você passasse. Se você está numa dificuldade onde você não consegue comprar, o seu nome está sujo, é porque você teve que aprender no vale. Ninguém aprende em momento de altura, ninguém aprende nas montanhas, nós aprendemos no vale. E o que ele diz assim? Todo vale será exaltado. Ele está dizendo, Isaías está falando para Israel, falando para você, falando para Judá, falando para você nessa noite. Ainda que você passa pelo vale, você será exaltado. E aquele que é todo, né? Eu sou o crente melhor que tem da igreja. Eu escolho, né? Eu sou o cara que prega melhor. Eu sou o que tem a melhor palavra. Eu que sei cuidar disso, cuidar daquilo. Eu vim de outra igreja, mas eu sei tudo. Aquela igreja lá é pequenininha e tal, mas eu sei mais. Eu sou aqui que está dizendo aqui, ó, para você. Espero que aqui não tenha pessoas exaltadas, né, querendo ser, não é isso? Olha o que ele diz: o monte será o teu outeiro, o monte será abatido. Deus está mandando dizer, cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado com o que você fala para o teu filho.
Cuidado com o que você fala para o teu marido. Cuidado com o que você fala para o teu pastor. Limpa a tua boca quando você for falar mal de alguém. Por quê? Porque aquele que está lá em cima, Deus colocará abatido. E ele diz assim, e o que está torcido, ou o que está torto, né, a mesma palavra, endireitará. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, ainda que você tenha o seu pecado, ainda que você não esteja alinhado com a direção de Deus, ainda que Deus tenha dito para você ir para cá, você está andando para lá, Deus diz para você nessa noite, ainda que você seja torto, eu endireitarei. O Espírito Santo está aqui nessa noite para endireitar a tua vida. Ainda que seja torto, endireitarei. E aí ele ainda fala no final, e o áspero aplanará. Olha que interessante. Eu lembrei dessa palavra, eu lembrei do João, né? O João falou que para fazer a funilaria do carro tem que lixar e passar ali o dedo para perceber, né? Que não está áspero, não é isso? Para você vir com a tinta. Eu lembrei de você dessa palavra, olha só. É verdade, irmãos. Diz que os funileiros, eles usam a ponta desses dois dedos aqui, ó. Eles fazem assim na hora que eles estão lixando. Eu aprendi isso com o João, né? Estão lá lixando a essa ponta dos dois dedos. Não tem nada, nem olhar é melhor, não é isso, João? Nem o olho consegue ver as deformidades. Nós conseguimos ver no tato. Eles passam o dedo aqui, não é, João? Vai passando o dedo. Vai passando o dedo e vai vendo se tem que lixar mais um pouquinho. Talvez a tua vida hoje esteja um pouco de elevação, talvez você seja um pouco lá para cima, talvez algo na tua vida te faz falar mal do outro, ou talvez a tua língua um pouco para fora, a sua língua, né? Talvez você fala mal de um, fala mal do pastor, talvez você se reúne no lugar e saca a boca na pessoa, está lá talvez o Espírito Santo hoje, ele está passando o dedo assim em você, vendo alguma deformidade na tua vida, talvez você está indo para cá, o teu ministério está indo para lá, talvez você quer fazer rebeldia, fazer as coisas do teu jeito, e não quer fazer as coisas de Deus, que Deus está te mandando fazer, quer fazer do teu jeito, Deus está falando, estou passando as mãos, estou aqui aplanando para poder lixar um pouquinho, tirar o áspero e aplanar a tua vida, porque Ele veio para isso. Jesus veio aplanar aquele que estava torto, Jesus veio aplanar aquele que estava áspero. Quem está submetendo a tua vida, diga assim, glória a Deus. Senhor, aplana o meu coração, Senhor, aplana a minha vida. Fala assim, vai passando assim, Senhor, aplana meu coração, aplana a minha vida, aplana os meus sentimentos, me ajuda, Senhor, a perdoar, me ajuda a avançar, me ajuda, Senhor, a não olhar para o meu próximo, aplana, Senhor, o meu coração. Olha quem ele diz aqui, no capítulo, Jesus veio, para que Jesus veio fazer ao mundo, né? Ele veio aqui, irmãos, olha só, a pregação de Lucas, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, João veio fazer isso. Lembra? Aqui que nós acabamos de ler, né, que ele veio aplanar o que estava entortado, estava entortecido, ele veio arrumar. Olha o que Lucas, no capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, foi a oração de quem? Vamos ver se os nossos universitários estão prontos para responder aqui. Olha lá. Aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 4, ele estava falando o quê? Sobre aplanar os caminhos torcidos. Quem que a gente vê lá no Novo Testamento, que fala a mesma coisa, que prega a mesma coisa, quem que era? Um profeta usado no Novo Testamento? João Batista. Lembra que ele falou? Que Jesus veio para aplanar. Era aqui, irmãos, ele estava falando o texto de Isaías, capítulo 40. Ele veio aplanar, resolver a isso. Olha o que diz, irmãos, no capítulo 40, versículo 9. O que Jesus também veio falar do capítulo 40 para frente? Tu, anunciador de boas novas. Olha que interessante. Falando sobre evangelização. Sião sobre o monte alto, tu, anunciador de boas obras.
Olha só, irmãos, Isaías falando que Jesus viria para anunciar boas novas. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta-te a voz forte, levanta-te, não temas, e diz às cidades de Judá: eis que está o vosso Deus, eis que o vosso Deus se aproxima. Por isso que Isaías era uma pessoa diferente. Ele estava vendo que aquilo, o juízo de Deus, os ais que ele estava vivendo ali, onde Deus o usou, até o capítulo 39, iam ser mudados, porque haveria de vir alguém que aplanaria os vossos caminhos. O Senhor manda te dizer nessa noite: eu estou aqui para aplanar os vossos caminhos. Se submeta a Deus. No capítulo 40, versículo 2, ele diz: quem mentiu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus os palmos? Quem mediu, né? Quem mediu o seu punho as águas? Olha ele dizendo, ele está falando sobre Jesus no capítulo 40. Quem foi que mediu com os seus punhos as águas? Quem também, sem medida nenhuma, colocou palmos da terra até os céus. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro que nos ensinou? Olha só o que ele estava falando do Messias. Versículo 15. Eis que as nações estão consideradas como ele, como gota em um balde, irmãos. Esse é o nosso Deus. Olha o Jesus sendo anunciado, irmãos, aqui no versículo 15. Eis que as nações são consideradas com ele como uma gota num balde. Todas as nações do mundo são consideradas para o nosso Jesus como uma gota num balde. Eu e você, como nação, somos uma gota no balde. Que mais que ele diz, irmãos? E ainda tem gente que acha que quer ser melhor do que os outros. Espero que aqui não tenha pessoas assim, né, irmãos? Mas no trabalho é assim, no seu emprego é desse jeito, na faculdade é desse jeito, na escola é desse jeito. Nós somos como para ele, irmão, como gota num balde. E ele diz: e um pó miúdo das balanças. Olha que interessante. Nós somos como nação, como uma gota num balde. E como pó miúdo numa balança. Olha que interessante, como pó miúdo numa balança. Por quê, irmãos? Imagina você, uma balança e um pozinho. O pó vai fazer alguma diferença na balança? Não vai fazer nenhuma diferença. Então, irmãos, uma nação é como gota num balde para ele. E nós, como um pó numa balança. Você por você mesmo, irmãos, não passa de um pó, de uma poeira. Você não faz diferença nenhuma sem a presença de Deus na tua vida. E o Senhor está falando ao meu coração. Talvez você queira fazer a diferença no seu ministério. Talvez você queira fazer a diferença no seu trabalho. Talvez você queira fazer a diferença no mercado de trabalho, arrumando um emprego melhor. Deus manda te dizer assim: será que você tem feito a diferença hoje? Será que como mulher, como esposa, como mãe, será como pai, como esposo, será como profissional, será que você tem feito a diferença na sociedade hoje? Ou você é somente como um pó colocado numa balança onde não há diferenças? Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Deus, Ele te diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei o que você passou até hoje, mas eu quero dizer para você que Deus quer trazer exaltação na tua vida. Deus vai trazer exaltação na tua vida. Seja você fazendo faculdade ou não, Deus vai fazer exaltação na tua vida. Peça para Ele: Senhor, meu Deus, faça com que minha vida tenha diferença, e que eu não seja somente um pozinho sem ter diferença, que eu possa, em nome de Jesus, dentro da igreja, não ser, irmãos, que eu espero que aqui não tenha, né?
Mas será que tem pessoas aqui no ministério que não servem nem como uma poeirinha? Você não consegue chegar no horário, você não consegue se dar bem com ninguém, te põe para fazer. Acho que aqui não tem pessoas assim, né, irmãos? Mas na IB já passou muitos assim. Não consegue, nada que te põe, dá para você fazer. Põe para você fazer isso, dá errado. Dá aquilo, também dá errado. Será que nesse ministério, no outro, em qualquer lugar, nessa igreja ou qualquer outra que você vai, no seu trabalho, ou na faculdade, ou no seu emprego, ou qualquer lugar que você vai, será que sempre vai viver fazendo assim? Você sempre sendo uma pessoa que não faz a diferença. Eu orei aqui, irmãos, outro dia. No último dia do culto da igreja, eu pedi ao Senhor e eu me lembrei muito disso. Eu nunca esqueço do dia que meu pai morreu. Estava chegando lá para fazer o sepultamento. E lá em Minas, enquanto você está andando assim no meio do cemitério para chegar até o túmulo, antes de chegar no túmulo, eles abrem o caixão para você dar o último adeus para a pessoa querida, né? Então, a pessoa é velada no lugar, depois quando vai para o cemitério, antes de chegar no túmulo, eles dão uma paradinha, tem um lugar lá, abre o caixão, você dá uma olhada, depois fecha, eles fazem lá, quem é católico faz umas rezas lá, tal, e depois leva para o túmulo. Antes de fechar o caixão, eu lembro que uma tia, que mora lá em Bauru, olhou para o meu pai, lógico que meu pai não estava mais lá, né, irmãos? Lógico, nós somos crentes, sabemos que quando a pessoa morre, ela já não está mais ali, né, irmãos? Vocês creem nisso ou não? Não cremos que o morto sai vagando por aí, né, irmãos? Não é verdade? Né? Ninguém crê nisso, né, irmãos? Mas a minha tia, talvez por falta de conhecimento, ela não sabia. E aí, quando abriu o caixão, ela foi, olhou assim para o caixão, olhou para o meu pai, para o corpo do meu pai e disse: Geraldo, eu te agradeço por tudo que você fez na minha vida e na minha família. Eu falei, irmãos, o meu maior medo é viver uma vida nessa terra miserável, onde eu nunca consigo conquistar nada na minha vida. Em segundo, a pior tristeza da minha vida é um dia eu estar deitado no caixão no velório, e os meus filhos, a minha esposa e a minha igreja também dizer: esse aqui foi embora e não fez a diferença em nada. É o que o Espírito Santo está falando aqui. Ele não quer que você viva uma vida onde você não sirva para nada. Ele não quer que você viva uma vida onde você seja o mínimo do mínimo. O que ele diz? Eu tiro o homem do pó e o faço sentar na roda dos príncipes. Não é assim que diz? A palavra de Deus fala lá em Salmos, se eu não me engano, 36, que diz que Deus tira o homem do monturo, do pó, e o faz sentar na roda dos príncipes. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no teu coração, Ele está aqui na tua vida, Ele está aí do teu lado. Clame a Ele, peça a Ele, que Ele vai mudar a tua vida, para que você viva uma vida cheia da presença de Deus, que você venha falar e as pessoas venham crer na sua profecia, que Deus venha falar através da sua vida e as pessoas venham aceitar, e vidas sendo transformadas pelo poder que Deus tem na tua vida. Ouça a voz de Deus dentro do seu coração, em nome de Jesus. Aleluias. E aí Deus vai falando, aí Ele fala do pó. Depois, Cristiano, Deus vai usando Isaías como um oráculo. Olha que interessante, usando como um oráculo. Você sabe o que é oráculo? Quem sabe? Essa eu te peguei. Quem sabe o que é um oráculo? O Felipe sabe, com certeza, né? Gosta dos videogames lá. O que é um oráculo? Lembra? Oráculo, irmãos, é uma direção. É uma palavra de Deus. Nos videogames você vê lá que é uma pessoa poderosa que traz, né, uma direção, um caminho, não é isso? Isaías está sendo usado aqui como um oráculo na presença de Deus. Um oráculo trazendo direção.
Um oráculo trazendo orientação, é isso que o oráculo faz. O oráculo traz direção, o oráculo traz orientação, o oráculo traz conhecimento, o oráculo ele traz consolação. C.S. Lewis dizia que toda pregação, porque aqui, o Antigo Testamento, aqui, Isaías de 1 até o 39, era só lançando o rei, é só ais. Do 40 para frente, era só o quê? A promessa de Deus e a vinda do Messias. C.S. Lewis, ele dizia, um dos maiores pregadores, toda palavra, ela precisa ter amor, misericórdia e repreensão. Amor, misericórdia e ais. Amor, misericórdia e juízo. Se você ouvir, irmãos, ainda tem gente que tem coragem de dizer, eu gosto mais da sua pregação do que da do outro. Uma vez, irmão, teve uma pessoa na igreja que falou isso, e Deus me deu um sonho para dizer para essa pessoa, a pessoa só gostava de fulano que pregava. Mas essa pessoa prega, essa pessoa é uma bênção, essa pessoa é isso. Deus me deu um sonho e falou assim, entrega isso para essa pessoa aqui, ó. Naquele dia, Cristo vai voltar, e essa pessoa que aponta a gente para pregar, vai ficar. Talvez até aquela pessoa que prega bonito, você vai ficar lá, na grande tribulação, vendo, olha que bênção, está lá, aquele grande pregador, e aquele pregador humilde, que às vezes não tem muito estudo da palavra de Deus, começou a pregar agora, ele está ali, glorificando ao nome do Senhor, e você lá, na grande tribulação, passando por angústia, junto com aquele pregador, que você tanto gostava, que o Senhor venha nos repreender disto, nessa noite, aleluia, seja A, seja B, seja o louvor cantado pela nossa irmã Renata, seja o louvor pregado sem bateria, com bateria, ou seja mesmo no gogó como era feito antigamente, temos que glorificar, 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 glorificar ao Senhor. A palavra vem de mim, diz o Senhor. A palavra vem de mim, vem do meu trono, diz o Senhor. Quem és tu para abrir a tua boca e questionar o louvor da igreja? Quem és tu para abrir a boca e falar mal do pastor? Quem és tu para abrir a boca e falar mal do pregador? Quem és tu para bassúrias? Vai ficar como pó. Por isso que às vezes as pessoas nunca conseguem nada na vida. Porque vivem uma vida de pó. Esse dia eu estava falando da Dani França. Eu nunca vi, a Dani trabalhou em casa, irmãos. Eu nunca vi a Dani falar mal de alguém. Estava falando para a pastora outro dia. Foi? Eu quero te dar os parabéns. Até eu mesmo, às vezes, né, a gente estava lá em casa, de repente, sem querer, né, irmão, porque a gente é carne, né? E vai, fala, vamos orar, pastor? Mudava de assunto. Isso é coisa de mulher sábia. Não é verdade? Está faltando isso dentro da igreja. Ainda que você tenha a boca um pouquinho torta, peça a Deus, Ele veio para aplanar os caminhos. Eu vim aqui para aplanar os seus caminhos. E aqui o oráculo usado por Isaías, preciso terminar, uma palavra, irmãos, de fortalecimento. Lembra? C.S. Lewis dizia, toda palavra ela precisa ter amor, misericórdia e correção. O que Paulo dizia? Que toda palavra profética, ela precisa sair do altar, ela precisa vir para, quem lembra? Edificar, consolar e exaltar. Exaltar não, né? Fugiu. Não. Edificar, consolar e exortar. Sabe o que é exortar?
Lembra quando a mãe da gente batia? Acho que ninguém apanhou aqui. A pastora nunca apanhou na vida dele. Eu apanhei. Acho que até hoje, se eu for lá para Minas, capaz da minha mãe me bater lá ainda. Dar umas palmadinhas na minha bumbum, né? Exortação, irmãos, e a consolação é um tapa e um beijo. Um tapa e um beijo. A palavra ela tem que ser feita assim. E aí, o capítulo 40 de Isaías, fala no versículo 29. Quem está cansado aqui faz assim. Você está cansado? Versículo 29. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Como que não é um Isaías diferente no capítulo 40 diante? Como que um homem recebendo a palavra de Deus, irmãos, eu saio daqui, quando eu vou embora para casa, irmãos, eu sinto a presença de Deus passando na minha vida, não tem nada, irmãos, que eu não peça para Deus, que Deus não consiga me dar direção. Obviamente que às vezes ele fala sim, vocês já viram falar no SNE, irmãos? Quem já ouviu falar? O SNE? Sim, não ou espera. Eu saio daqui, irmãos, ainda que Deus fala não, eu falo, Senhor, amém. Ainda que Deus fala sim, amém. Ainda que Ele fale espera, eu estou na direção e nos oráculos de Isaías. Talvez você hoje não tenha vigor nenhum, esteja cansado, esteja com as suas forças zeradas. Talvez hoje você queira desistir. Outro dia, irmãos, eu estava fazendo uma oração, o Senhor falou assim, meu filho, muitos vão sair da igreja, mas eis que te digo, muitos têm me pedido permissão e eu tenho falado não, mas muitos, eu tenho falado não, vão sair, todos vão pagar o preço por não ouvir os oráculos de Deus. Então, irmãos, a direção de Deus, ela multiplica as nossas forças. Escuta isso. Você veio aqui para Deus te dizer que você não vai morrer do jeito que você está. Você não vai ficar da forma que você está. Aquele seu sonho, irmãos, eu estou olhando aqui, estou vendo um túmulo, e o Senhor está falando ao meu coração que esse túmulo não é ninguém que vai morrer, não. Deus está falando que tem pessoas aqui nessa noite, que os seus sonhos foram enterrados dentro de um túmulo, você não acredita que vai ser realizado na tua vida, você não acredita que a tua vida vai avançar, você não acredita que é possível viver uma nova história onde você está, você não acredita viver um novo marco na tua vida. O Espírito Santo manda te dizer, eu te trouxe aqui para que você ouça isso, eu multiplico as forças daquele que está cansado e não tem nenhum vigor. Aplauda ao Senhor. Deus multiplica as suas forças. E Deus está falando para mim aqui, irmãos, estou vendo um nome assim, ó, covarde. E não vai servir para ninguém aqui. Está repreendida essa palavra covardia dentro da nossa vida. Eu estou vendo o nome covardia. O Senhor está falando assim, muitas pessoas entraram aqui hoje, covardes, dizendo que vão desistir, dizendo que vão deixar de lutar. Mas Deus manda te dizer, eu não dou a prova maior do que você pode suportar. Se você desviar, você é um covarde. Mas se você permanecer firme, eu multiplico e renovo as tuas forças. Não vai haver covardes aqui, na tua área financeira, na sua área sentimental, não vai haver covardia aqui, porque Deus tem nos dado um espírito de intrepidez, e não um espírito de covardia. Quem tem um espírito de intrepidez, levanta a mão para cima e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui hoje. Terminando aqui as minhas palavras, no versículo 30, olha que bonito, irmãos, depois leia todo o 40. Os jovens se cansarão e se fadigarão, porque jovem também cansa, né, irmãos? Jovem também cansa, não é só nós que temos mais de 50, não. Os jovens também, eles se cansam, e às vezes até cairão o jovem,
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluias, aleluias. Quando eu falo nessa palavra, caminharão e não se fadigarão, quando eu falo de jovem que tem a maior força, tem mais força do que nós que já somos um pouco com a idade lá para lá dos 50, eu me lembro de Sansão. Sansão, irmãos, é o único na Bíblia que diz: o Espírito Santo apossava dele poderosamente. A Bíblia fala, irmãos, que os filisteus vieram com um exército de 1000 homens. Sabe onde é os filisteus? É lá onde é, como é que chama lá aquela região da Palestina ali? Faixa de Gaza. As pessoas, todo o povo originário ali da faixa de Gaza, que está tendo essa briga, eles eram de herança filistia. Diz que 1000 homens vieram dos exércitos filisteus. Diz que veio, Leme, 500 de um lado, 500 do outro. Diz que vieram de um lado e do outro. Contra quem? Contra Sansão. E o que aconteceu aquele dia? Diz que ele pegou, a Bíblia diz que ele tinha o quê? Ele tinha o Espírito de Deus, apossava dele, Deus, o Espírito Santo apossava dele grandemente. Você não é nada, talvez você não seja uma poeira numa balança, mas se o Espírito Santo estiver em você, querido, diz que vinha 1000 filisteus para destruir Sansão, que era sozinho. Diz que ele olhou de lado, não viu nada, passou a mão no mar. O que ele passou a mão no quê? Foi num osso, né? Foi o quê? Osso de galinha? Foi osso de pato? O que ele pegou? Uma mandíbula de um jumento. Pegou uma queixada de jumento. Tem queixudo aqui nessa noite, não? Tem muito queixudo aqui? Quem é queixudo? Ele pegou a queixada de um jumento. E com essa queixada de um jumento, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele destruiu 1000 homens, porque a presença de Deus estava sobre a tua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda que você não tenha nada, mas conserve a voz de Deus dentro do teu coração. Se o Espírito Santo falar fecha a boca, fecha a boca. Se o Espírito falar A, faz A. Se o Espírito falar faz B, faz B. Siga a Deus e aos seus mandamentos. Eu nunca esqueço uma pessoa que trabalhava antes da Dani lá em casa. Olha só, eu também, pastor, também, misericórdia, né? Uma vez a gente estava lá, uma outra moça que trabalhava em casa. E lembra do... Como que ele chamava? O marido da... Ademir. Ademir gostava de uma cachaça. E ele era marido de uma moça que trabalhava lá em casa. E um dia está eu, a pastora e a Beth, que era a mulher dele, falando, também o Ademir não vai para a igreja, também o Ademir só bebe, também o Ademir não quer saber de Deus, também o Ademir isso, também aquilo. Eu saí e fui para o quarto. Na hora que eu fui para o quarto, o Espírito Santo falou assim ao meu coração. Estou falando, irmão, eu não sou santo não, eu estou pedindo a Deus para que as minhas vestes sejam limpas também e que eu seja aplainado, viu, irmãos? A palavra também fala comigo. Aí, na hora que eu estava indo para o quarto, veio uma voz e disse assim, bonito, hein? Pastor, vocês falando mal do Ademir, mas o que vocês vão fazer para ajudar essa vida? Voltei lá na sacada, e falei, gente, vamos entrar num propósito de oração para a vida dele. Oramos por ele, em 6 meses ele se batizou, hoje está firme na presença de Deus. Deus está aplainando os nossos caminhos. Amém? Que Deus abençoe você. Temos visitantes hoje? Não?